encontrou muito, né? Não, até que foi bom. Foi uma bagagem boa, uma experiência boa. Aham. Mas o fato de ter se colocado à disposição para participar como vereador foi algo realmente assim muito único. Aham. Muito único. Eu imagino, cara. E Deve daí ser que diferente, vem, né? assim, porque a questão, assim, pô, tá no sangue, tá na veia mesmo, faz total sentido. Uhum. Pra mim, hoje faz muito sentido, assim. Os meus antepassados, eles viveram muito aqui, dentro da cidade, contribuíram demais com a cidade, né? O primeiro prefeito foi meu tataravô. Nossa, imagina, Meu cara. bisavô foi 4 vezes prefeito. Então, assim, a bagagem que eles tiveram lá atrás, eu não tive a oportunidade de conhecer meu bisavô, mas quando eu me conecto demais com a história, Uhum. principalmente quando eu tô participando, andando no interior, conversando com um, com o outro, sempre tem muita história que foi vivida lá atrás. Verdade. Então, quando você fala assim, tá no sangue, mas não é no sangue, é no DNA. Esse bairro... O DNA da gente se manifesta nos nossos antepassados. Sim. Então, tudo isso flui, né? E a gente sente isso, assim, Sente. de uma forma mais intensa. Uhum. Então, avô, bisavô, tataravô e tal. E daí Esse bairro que a gente tá aqui é de... Qual foi teu bisavô? Fernando Gomes. Fernando Gomes. Fernando Gomes. Fernando Gomes foi irmão do... Faleceu, né? Depois do meu bisavô. Foi irmão do teu bisavô. Não, o Fernando foi irmão do meu avô. Ah, irmão do teu avô. Aham. O Fernando, depois do meu bisa encerrou, faleceu, né? Na década de 70. Ele preparou, na verdade, o Fernando para dar continuidade na sucessão da família, na política Aham. e nas empresas também. E daí, naquela época, o que aconteceu? Meu bisa morreu e o Fernando acabou contraindo um câncer na sequência. Aham. E ele chegou a falecer. Na época, ele era presidente da Câmara de Vereadores. E ele ia disputar a eleição Prefeito. a prefeito, Nossa. para seguir. E daí? E ele faleceu com 50, ele faleceu novo. Chamava ele de Pena Branca. Fernando Gomes, ele tinha uma faixinha branca aqui assim, só o cabelinho branco. E esse cara, assim, o que a gente sabe, assim, era um cara sensacional, sabe? Um cara, putz, E você não conheceu, não conheceu? eu não tive a oportunidade também de conhecer, porque ele chegou a falecer um ano depois. E o Fernando, ele foi, de certa forma, assim, o que estava sempre ali junto com o meu bisavô para dar continuidade, de certa forma, né? Então, assim, algo curioso que eu quero contar também é que a família tá fora da política antes de eu ingressar novamente, né? Falar assim, porque é da família e tal. Cara, depois que meu avô foi vereador, 30, 40 anos depois que eu vim ser candidato. Então, a família ficou 30, 40 anos, né, vamos dizer assim, sem disputar uma eleição, sem se candidatar, depois do meu avô Sérgio, que foi vereador também por 2 mandatos. Meu avô, por parte de mãe, foi vereador, e por parte de pai, foi vereador. Meu Deus, Nossa. é cheio das paradas. Da família mesmo. Não tem como não negar que não tá no sangue. Não adianta, né? Não adianta, Tem que fazer. nem se quiser, né? Mas é verdade. então, aí a gente falando bastante que tá no sangue, tá no DNA e tal. Até que ponto que você acha que é bom e ruim isso? Veja, Isso é uma pergunta boa, hein, cara? não é uma questão de bom e ruim. A gente, vamos dizer assim, não escolhe aonde a gente vai nascer, né? Então, como a gente vai nascer, como a gente vai viver. A gente escolhe a compreender como é que é o nosso círculo familiar, o nosso círculo familiar, a árvore genealógica, como é que as coisas estão, como é que funciona e tal. Mas, em detrimento da vida, você pode escolher, falar assim, eu não vim para isso, não vim para... por exemplo, eu tenho uma irmã que é médica e outro irmão mais novo que é empresário. Eles estão seguindo o caminho deles e não na política. Nunca pensaram, né? Nunca pensaram, nem querem assim mesmo. Até eu brinco assim, eu falo, eu brinco com meu irmão, com o Eduardo, mandar um abraço pra ele. Não, eu falo pra ele, cara, vamos lá e tal. Eu falo, não, isso aí não me pega. Porque assim, a política, ela é um ambiente denso, assim, é um ambiente difícil, tem que gostar mesmo, tem que gostar. E tem os porquês de estar na política, né? Então, os porquês de estar na política, eu acho que é o que importa. E o que importa realmente é você ajudar as pessoas, é você desenvolver, trabalhar com projetos, vamos dizer, em todas as áreas e você construir algo. Isso importa. Sim. Né? É o propósito da política. Porque você fazer política sem propósito, daí chega uma hora que não vai. Não vai. Não vai. Tem que ter propósito. Porque
a coisa é punk, sabe? Né, a gente, quando você se torna público, né? Você dá a tua cara pra bater, que nem eu tô dando aqui, eu tô ali e tal. Cara, leva muita porrada. Muita porrada. Eu levo muita porrada. Mas você leva isso muito pra você ou você é de Não, boa? eu já aprendi, né? Aprendi tanto No tomar porrada. começo você levava Claro, muito. pra caramba, sofria pra caramba. Aham. No começo, nos 2 primeiros anos ali na vereança, era muito intenso, assim, sabe? A mídia, a rádio, às vezes batia e tal, eu não entendia Aham. muito bem. E, de certa forma, tinha uma orientação ou outra, mas não tinha um amparo, assim, de entender como é que Entendi. funciona. Então, nesse início, assim, é sofrido. Porque o que que acontece? Quando você se torna público, as pessoas, elas natural vão julgar você, pro bem e pro mal. Natural, vai acontecer com qualquer um, não adianta. Aham. Mas é uma situação delicada, assim, porque é engraçado a imaginação das pessoas. Tem muita gente que imagina muita coisa. Eu já ouvi muita história, cara. E eu dou risada muitas com essas histórias, porque as pessoas criam muitas fantasias e acreditam que... eu já vi muita coisa que as pessoas falam sobre mim, cara. E sobre outras pessoas, eu falo, meu Deus do céu. A imaginação das pessoas é uma coisa incrível. Só que no meio disso também tem a política pesada, né? Mentiras e isso, fake news. as pessoas criam fatos, coisas diferentes, assim, que é pra prejudicar mesmo, Sim. né?